E se eu te dissesse que existe um motivo simples, invisível, quase impossível de perceber, que pode estar fazendo você engordar? Mesmo quando você tenta fazer tudo certo, mesmo quando você começa uma dieta, mesmo quando você promete que dessa vez vai ser diferente, você gostaria de descobrir? Porque se esse motivo realmente existir, significa que o problema nunca foi a comida. Mas antes de eu te explicar isso, eu preciso fazer um acordo com você. Eu vou te mostrar aqui algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga o emagrecimento. E tudo o que eu preciso é que você fique comigo até o final. Porque você vai descobrir aqui, não é o que a maioria das pessoas falam por aí. Na verdade, isso vai muito contra tudo o que você aprendeu até hoje. E talvez, se você entender isso, você nunca mais precise viver de dieta. Nunca mais precise sentir culpa por comer. E nunca mais precise começar tudo de novo na segunda-feira. Agora deixa eu me apresentar, meu nome é Bianca e diferente do que você pode estar pensando, eu não sou nutricionista, médica ou alguma guru fitness. Eu sou uma pessoa comum, assim como você. E se você já tentou emagrecer, eu sei exatamente o que você sente, porque eu já estive aí. Teve uma fase na minha vida que eu simplesmente não aguentava mais. Não era só o corpo, era tudo. Era a sensação de estar presa, era o cansaço, era a frustração de tentar e nunca sair do lugar. E teve um dia que eu me lembro como se fosse agora. Eu fui me pesar. E talvez você já tenha passado por isso. Aquele momento em que você sobe na balança, segura a respiração, torcendo para que alguma coisa ali tenha mudado. E aí quando eu olhei, o número estava lá, igual ou até pior. E aí naquele momento não foi só sobre o peso, foi como se todas as tentativas, todas as frustrações, todas as promessas quebradas voltassem de uma vez só. E o pior pensamento que veio foi: eu nunca vou conseguir. E isso dói, isso machuca, porque você sabe o que tem que fazer, mas mesmo assim não consegue manter. E aí foi nesse momento que algo mudou ali dentro de mim, porque pela primeira vez eu parei de tentar controlar e comecei a me perguntar: e se o problema não for a comida? Porque naquele momento aquilo não saiu da minha cabeça, se o problema não for a comida. No começo isso nem fazia sentido, porque a gente aprende desde pequena que se você quer emagrecer, você precisa comer menos. Se você quer emagrecer, você precisa controlar. Se você quer emagrecer, precisa fazer dieta. Mas e se isso fosse a verdade? Por que não funcionou? Por que você começa e não consegue manter? Por que você emagrece e depois engorda de novo? Foi aí que eu comecei a observar algo que eu nunca tinha prestado atenção antes. Eu percebi que eu não comia só quando eu estava com fome. Eu comia quando eu estava cansada, quando eu estava ansiosa, quando eu estava triste, quando eu me sentia sobrecarregada. E aí o mais estranho é que mesmo sabendo disso, eu continuava fazendo. E foi aí que caiu uma ficha que mudou tudo. Eu não estava com fome de comida, eu estava com fome de alguma coisa que eu não sabia explicar. E quanto mais eu tentava controlar isso, mais forte isso ficava. Foi nesse momento que eu comecei a buscar respostas fora do óbvio. Não em dieta, não em treino, mas no que estava por trás disso tudo. E foi aí que eu comecei a entender algo que ninguém nunca explicou. O corpo não faz nada por acaso. Se ele acumula gordura, tem um motivo. E esse motivo não é só físico, é o emocional. Sim, o corpo ele registra tudo. Tudo que você sente e não expressa, tudo que você vive e não resolve, tudo que você carrega e não solta, fica no corpo. E o corpo responde. E sabe como ele responde? Criando proteção. Agora, pensa comigo. Isso vai fazer sentido aí pra você. Se você se sente, rejeitada, abandonada, sobrecarregada, desvalorizada, insegura, o seu corpo ele entra num estado de defesa e essa defesa muitas vezes é o peso. Não porque o seu corpo quer te prejudicar, mas porque ele está tentando te proteger. Agora entende por que nada funciona? Porque você está tentando tirar algo que o seu corpo ainda acha que precisa. Enquanto isso não muda, ele não vai soltar. E é exatamente por isso que você começa e você não consegue continuar. Você emagrece e depois volta tudo. Você entra no efeito sanfona. Porque o problema nunca foi resolvido na raiz. E aí quando você entende isso, quando eu entendi isso e você vai entender, as coisas vão começar a fazer mais sentido. E aí, pra mim, faltava ainda alguma coisa, porque só entender ali não era o suficiente, eu precisava saber como mudar isso.
E foi aí que eu tive acesso a algo que eu nunca tinha visto antes, algo simples, mas extremamente profundo, um processo que não é trabalhar só o corpo, mas trabalha exatamente onde tudo começa, que é dentro da gente. E aí foi nesse momento que eu tive acesso a algo que mudou, assim, completamente a forma como eu enxergava o emagrecimento. Mas antes de explicar aqui, deixa eu te falar o que me chamou mais atenção, né? Não era uma dieta, não tinha restrição, não tinha contagem de calorias. E o mais estranho é que começava no nosso corpo, assim, começava dentro da gente, sabe? É um processo que trabalha exatamente na raiz do problema. Então, as emoções que o corpo estava segurando, e quando eu vi pela primeira vez assim que eu tive acesso, eu confesso que eu duvidei, porque parecia simples demais, mas ao mesmo tempo era uma coisa que fazia sentido, porque se o peso começa no emocional, não adianta tratar o físico. Foi aí que eu decidi encarar de vez, se aprofundar mais, sem expectativa, sem pressão, só com a pergunta na cabeça, e se isso realmente funcionar? E o que aconteceu depois, tem no meu Instagram as mudanças, foi algo que eu nunca tinha vivido antes, porque pela primeira vez eu não estava lutando contra mim. E aí eu comecei a ver pesos na balança, eu comecei a entender tudo que eu sentia, eu comecei a perceber meus padrões, eu comecei a liberar coisas que eu nem sabia que estavam ali pesadas dentro de mim. E naturalmente, sem esforço, as coisas começaram a mudar. Minha relação com a comida mudou, a minha ansiedade diminuiu, a vontade de comer sem fome começou a desaparecer. E o mais louco, o meu corpo começou a responder. Sem dieta, sem sofrimento, sem guerra. E aí foi nesse momento que eu entendi o que estava acontecendo. Quando você libera o que pesa dentro, o corpo ele não precisa mais se proteger. E quando ele não precisa mais se proteger, ele solta. E foi exatamente isso que me levou a criar a mandala do emagrecimento. Mas deixa eu te explicar o que isso realmente é, porque isso é importante. A mandala não é um método comum, ela é uma experiência guiada, é um processo onde você entra em contato com partes suas que foram ignoradas por muito tempo, onde você vai acessar sua criança interior, você vai liberar as emoções acumuladas, ressignificar alguma experiência, reprogramar a forma como o seu corpo responde. E mais importante que isso, você comunica ao seu corpo que ele não precisa mais usar esse peso como um padrão. Agora me responde, com sinceridade, como você quer emagrecer se existe uma parte sua que ainda está presa? E por isso que você tenta e volta para o mesmo lugar. Porque ninguém nunca te ensinou a resolver isso na raiz. E para tornar isso ainda mais completo, eu não queria que fosse só uma experiência única. Porque a transformação de verdade, ela acontece quando você se aprofunda ao repetir no processo. Por isso, junto com a mandala do emagrecimento, eu criei também um acompanhamento de 21 dias, onde você vai ser guiada todos os dias para mudar a forma como você se relaciona com a comida, com as suas emoções, com você mesmo. Então, durante esses 22 dias, você vai entender coisas como por que você come mesmo sem a fome, por que a comida virou seu refúgio emocional, por que você se sabota e o mais importante, como sair disso, com práticas simples, mas muito profundas, que vão reprogramar o seu comportamento, sem você precisar viver um controle o tempo inteiro. E é exatamente por isso que esse processo funciona, porque ele não trata só o sintoma, ele resolve a causa raiz. E agora, depois de tudo isso que você ouviu, eu preciso te fazer uma pergunta muito simples. Quanto vale para você finalmente sair desse ciclo? Quanto vale para você parar de começar e desistir? Parar de se sentir culpada toda vez que você come? Parar de se olhar no espelho e não gostar do que vê? Porque, vamos ser sinceros aqui, não é só sobre emagrecer, né? É sobre você se sentir bem, se sentir leve, se sentir bem com o seu corpo, se sentir confiante, no controle da sua vida de novo. Pra mim, isso não tem preço. Mas mesmo assim, eu sei que você está pensando, né? Quanto custa isso? E faz sentido. Porque hoje em dia, qualquer método de emagrecimento custa muito caro. Tem consulta, nutricionista, procedimento, academia. E mesmo assim, alguns não resolvem de verdade. Agora me responde aqui com sinceridade. Se esse processo realmente te ajudasse a parar de comer por emoção, se libertar da compulsão, mudar a sua relação com a comida, sentir o seu corpo respondendo naturalmente, quanto isso valeria para você? Talvez uns 700, 500 ou até mais.
Mas a verdade é que eu não queria que isso fosse inacessível, porque eu sei o que é estar desse lado. E foi por isso que eu decidi fazer algo diferente. Hoje, as primeiras pessoas que entrarem vão ter acesso a tudo isso por um valor simbólico. R$97. R$97 para você acessar a mandala do emagrecimento, a experiência guiada, o acompanhamento dos 22 dias, exercícios práticos e diários, todo o processo de reprogramação emocional. Mas existe um motivo para isso. Esse valor, ele não vai ficar assim. Depois que algumas vagas forem preenchidas, o valor ele vai subir para R$197. E isso pode ser a qualquer momento, tá? Talvez o botão aqui embaixo já esteja num valor diferente, porque eu não quero abrir isso para todo mundo de uma vez. Eu quero acompanhar de perto e garantir que quem entre realmente vive essa transformação. Agora deixa eu te falar algo aqui muito importante. Você não tem risco nenhum. Porque se você entrar, fizer o processo, sentir que realmente assim, não fez diferença na sua vida, você pode simplesmente mandar mensagem e eu devolvo seu dinheiro. Sem explicação, sem burocracia, você não tem nada a perder. Mas tem uma coisa que você precisa entender agora. Você está em um momento de decisão e você tem dois caminhos. Caminho 1. Fechar agora essa página aqui, continuar exatamente como você está, continuar começando e parando, continuar se frustrando, continuar tentando resolver no lugar errado. E no fundo você já sabe onde isso vai dar. Agora o caminho 2, fazer algo diferente, olhar realmente para a raiz, resolver o que realmente está por trás disso e finalmente sentir o seu corpo respondendo, sem guerra, sem sofrimento, sem culpa. Agora, a decisão é sua. Mas se você sente que já tentou de tudo e nada funcionou, talvez aqui seja exatamente o que estava faltando. Clica aqui no botão abaixo e garanta a sua vaga. E comece hoje o processo de se libertar. Não só do peso, mas de tudo aquilo que você vem carregando há tanto tempo. Te espero do outro lado.